no seu televisor a TV Galega, na TV Galega mesa de bar, e na mesa de bar a Dailva Rassi Fischer. Dailva, o teu nome é Dailva, de onde é que buscaram esse nome? Exatamente com as filhas do João Felipe Kirchner, que seria o padrinho do meu pai, o precursor, porque ele só tinha filhas, né? Eles, quando eu nasci, a tia Lita, que era a filha mais moça do João Felipe, ela veio visitar o pai dela. E o nome dela era Dailva. Então, cada 10 anos nasce uma Dailva. Quando eu tinha 10 anos, a minha tia de Brusque tinha uma irmã que estava grávida, e foram para Lages e deram o nome de Dailva. Hoje em dia ela é Dailva Moritz, em Brusque. Então, mas agora tem muita Dailva, muita. Só que às vezes me chamam de Dona da Silva, meus alunos me chamavam de Dona da Silva, mas agora já tem bastante, já sabem, né? E é mais fácil ler agora. Agora você falou em aluno aí, então eu me lembrei. Você foi professor de Educação Física? Sim, mas eu me formei no normal, primeiro como professora em datas históricas. Quando o pai faleceu, nós morávamos na Alameda e eu estudava no Pedro II. Então, nos anos, nós viemos para cá em 60, em 62 ele faleceu, e em 64 nós nos formamos, 65 nós nos formamos no normal, 64. Me lembro sempre de 31 de março de 64. Por quê? Porque foi aquele ano... Revolução? Não era bem revolução, eu chamava de... Golpe de Estado? Não era golpe de Estado. Eu acho que é assim, ó, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. A minha mãe era... Quando nós viemos, tinha dois partidos? Uma eleição, né? Não, era eleição. Era o João Goulart. Não era o João Goulart. Era o Lote e o Jânio Quadros. Um era a vassoura, outro era a espada, né? E a minha mãe, como adorava os militares, era a espada. General Teixeira Lote. Era Lote. E a mãe e o meu primo Ivo, que estava se formando em medicina quando eu me formei no normal, era Jânio Quadros, que era vassoura. Então eles apostaram assim, ó, o Ivo estava se formando em medicina em Curitiba e eu terminando normal aqui. Eles apostaram, minha mãe era muito politiqueira, sabe? Como sempre, e eu herdei isso dela. Ela apostou com o Ivo que se o Lote ganhasse, o Ivo ia pagar a condução para a formatura dele para Curitiba. E se o Jânio ganhasse, ela pagava. E não é que o Lote perdeu e a mãe teve que pagar. E daí eu, nesse mesmo ano, estava me formando no normal. Então eu não participei na minha formatura do normal para ir na formatura do Ivo, né? Então nós vamos tudo pagamos não sei se foi um ônibus ou se foi uma Kombi, não me lembro disso, mas me lembro do baile lá. Que eu me lembro porque eu dancei com ele, que eu fui na hora do par, né? Porque a tia e o tio estavam lá, mas ele não tinha namorada naquele tempo. E... Foi lá no Thalia, o baile, não? Eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Não foi. Aqui, depois, com 16 anos, eu debutei no Carlos Gomes. A gente era frequentado... naquele tempo, a sociedade só era isso, né? Era só os clubes sociais, né? Não tinha internet, não tinha... Nada. Mal e mal tinha uma máquina fotográfica e um rádiozinho, né? Então... Mas eu acho assim que, por exemplo, eu debutei, foi o último baile que eu tive com meu pai. A última vez que eu dancei com ele. E naquele tempo o Carlos Gomes era... Eu morava perto, eu morava em cima da instaladora de Blumenau, né? Então toda aquela rua 15 assim era conhecida, né? E a mãe, ela era prima do seu Riela,
Não, prima da esposa do seu Riela. É. Carlos Riela. E eu me lembro, por isso que o eu me Riela lembro... era baiano, acho, né? Ele era... Eu não me lembro disso. Eu sei eu que acho ele era tinha baiano. uma casa Era, parecida com a casa das camisas, assim, Cassemiras, eu acho que era. Em Curitiba tinha a casa das Cassemiras, que eu me lembro disso, e ele fazia isso, vendia tecidos, né? A mãe também era prima da dona Paula Borba, porque ela é gráfica. Lá em Brusque todo mundo é parente. Os alemães não se misturavam, né? Era só entre eles, né? Não casavam com caboclos. Mas a família do meu pai... Casou? Não, a família do meu pai, todos os descendentes da família do meu pai casaram com afrodescendentes. Assim, depois eu fui acontecer... Quando eu tinha meus 7, 8 anos, meu pai tinha um sobrinho que estava em Lares, que tinha a idade da minha mãe, que veio para lá para trabalhar. E ele morava embaixo na ferraria. E nós tínhamos uma empregada morena muito bonita. Isso eu faço questão de contar porque eu acho que talvez eu encontre um elo que está perdido. Ela chamava-se Amélia. Então, naquele tempo, a Amélia que era mulher de verdade, né? E eles tiveram... Eu dormia num lugar e eu estava com bicho geográfico. Então, durante a noite, eu levantava para ir na geladeira buscar gelo. E eu via os dois namorando. No dia seguinte, ele dizia... Mãe, o Herbert é namorado da Amélia. Cala a boca, menina, não fala isso. E hoje em dia os filhos dele, ele teve 3 filhos, depois ele casou, foi para a vacaria, mas ele conseguiu juntar os filhos, né? Ele tem uma menina que chama-se, uma menina, ela é 10 anos mais nova, não é bem 10, Marilva, e o Ademir, que até hoje me mandou uma mensagem, ele mora em Florianópolis. E foi assim... Então eu digo, minha vida foi muito rica porque eu me lembro disso, não sei por que eu me lembro. Mas você também... Talvez por causa da espiritualidade. Mas você também era um alemão preto, né? E o Ingo... mas bem alemão, né? O Ingo... Não, e a mãe dele era alemã nata. Pois é? A Oma era alemã mesmo. Mas ele era moreno, né? Mas a Oma também era morena. O Opa também era moreno. O meu pai tinha o cabelo da cor do Ingo, assim, bem preto. Só que não tinha cabelo quando eu conheci. A Alemanha, no centro da Europa, todas aquelas guerras que tinha, sempre tinha tropa passando por cima. Então tem alemão descendente de Huno, sabe, eu sempre digo que até aquele cartaginês lá, o Aníbal, passou lá com os elefantes dele, né? Deve ter deixado lá também alguma herança de genética, né? Não, e eu acho húngaro, assim, eu acho assim, ó, meus avós maternos eram tropeiros. Então eu devo ter muito primo por aí, né? Porque, imagine, olho de olhos azuis e tudo mais, e tropeiro, imagine, né? Deve ter muita mistura por aí. Eles iam para São Paulo, né? Que os tropeiros... Eu não sei para onde que eles iam, porque eu estou descobrindo agora. Eu até soube que Lages, na verdade, foi fundada por um paulista que era tropeiro. Antônio Correia Pinto. Pois é. Que veio de São Paulo com as tropas dele. E fundou. Não, é muito... A história geopolítica nossa é muito rica, eu acho, assim. Porque o Nordeste foi... Mas o Sul foi aquela mistura de tratar de Tordesilhas e tudo mais, e capitania, por exemplo, a Anitta, na realidade, ela era lagiana, porque naquele tempo Porto Belo pertencia a Lages, deve ser a capitania hereditária, né? Acho que Blumenau, a colônia do Blumenau ia ter Lages também, né? Isso eu nunca pensei nisso. Pouso Redondo era da colônia do Blumenau. Eu sempre me lembro de Pouso Redondo, mas me lembro de Apiúna, porque Apiúna é uma cidade que a gente passava, que ainda hoje eu acho que o nome chamava atenção, né? O nome chamava atenção. Não, o nome era Aquidaban. Aquidaban. Quer dizer, aqui tem trem, aqui dá ban. Ban é trem. Ban é, para ele. E foi um dia eu viajei com uma alemã, uma amiga minha, e ela disse, aqui é Aquidaban. Eu disse, não, aqui é Apiúna. Mas a Piúna é que tem trem. Daí eu disse, e eu já tinha ido de trem para lá. Mas foi uma pena que acabou o trem, né? Cruzes. O que eu mais gosto de viajar é de trem, porque eu gosto de apreciar as paisagens.
Não, por isso eu não dirijo mais, sabe? Desde que eu fiz 60 anos, eu não dirijo mais. Não. Então, vou fazer uma pausa para andar nos comerciais e já a gente volta. Não, mas é para falar mesmo, né? É para isso que eu vim aqui, né? Isso, para contar a história. Os comerciais, já a gente volta.